Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? O vídeo de hoje vai começar com um negócio um pouco diferenciado. Placa-mãe positivo, CCE, não faço ideia do que é isso aqui, acho que é um positivo. Cortada, faltando componente, assim por diante, tá? Começamos o vídeo dessa maneira. Bom, o que acontece é o seguinte, hoje a gente tem aqui em bancada um notebook Vaio, mas não é o Sony Vaio. Deixa eu só pegar ele aqui para mostrar para vocês. Aqui. Estou com ele aqui. Tá bastante depenado aqui já, né, porque eu tive que fazer alguns testes antes de trazer o caso aqui para vocês. Mas basicamente o que acontece é o seguinte, pelo que o cliente nos informou, esse notebook aqui, sabor Vaio, sabor Sony Vaio, que na verdade é positivo Vaio, ele basicamente acontecia o seguinte, ele chegou a um ponto onde algumas teclas não funcionavam deste teclado aqui. Certo, até aí tudo bem, a gente fez o diagnóstico, percebemos que era o teclado do cliente que estava com problema, trocamos o teclado, resolveu. Beleza. Então o sabor vai estar resolvida a questão do teclado. Isso foi há alguns anos já passou um tempinho. Após isso, o cliente nos trouxe dizendo que eventualmente o touchpad e o teclado paravam de funcionar. Mas isso não era corriqueiro, digamos assim. Não era todos os dias que acontecia, não era sempre, era lá de vez em quando. E para você que trabalha nessa área, sabe muito bem que defeito intermitente é muito difícil de diagnosticar. Tá? Então aqui a gente tem um caso de um defeito intermitente. Então fomos fazendo alguns testes, percebemos que não era teclado, não era touchpad, afinal, quando um parava, paravam os dois, independentemente se os dois estivessem conectados ou não. Para quem conhece esse tipo de dispositivo, sabe que o teclado na verdade é uma matriz, e essa matriz ela é externa ao Super I/O, então quer dizer que eu posso conectar e desconectar o teclado com o equipamento ligado, que não dá interferência nenhuma, desde que não feche nenhum curto ali e tudo mais, né? Tome alguns cuidados, mas a gente percebeu que o problema então não era no teclado, tá? Então, basicamente a gente fez alguns testes aqui, percebemos algumas coisas, mas o mais importante eu vou trazer para vocês aqui a hora que eu inverter a câmera para poder mostrar melhor para vocês, tá? Mas antes de eu fazer isso, já vou convidar você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ativa as notificações, ativa o sininho, deixa um comentário aqui se você já pegou algum caso semelhante a esse. E defeito intermitente a gente sabe que é extremamente chato de resolver, principalmente porque a gente não consegue ter certeza quando que resolveu e quando que não resolveu. Isso, se a gente não tomar os devidos cuidados, acaba se tornando um problema muito grande, afinal, a gente imagina que está solucionado o problema e no final das contas ele só está apresentando menos vezes e assim por diante. Então, isso tudo é passível de acontecer realmente. Ninguém está livre e a gente toma todos os cuidados para que isso não aconteça, tá? Então agora eu vou inverter a câmera, vou mostrar para vocês algumas coisas do que eu fiz aqui. Este defeito aqui já está solucionado, então não vou trazer o diagnóstico, o processo de testes, não. Vou trazer exatamente o que foi feito, principalmente com relação à placa do dispositivo, tá? Então, essa placa cortada aqui no meio e faltando peça, não é à toa, tá? Não é à toa. Ela tem um propósito e serviu para a gente solucionar esse caso aqui. Então, vem comigo, vamos dar uma estudada aqui para poder mostrar melhor para vocês. Bom, né, então vamos lá, o que a gente tem aqui para começar? Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe que veio para recuperação de dados há alguns anos já, não é nada recente. Ela estava com problema no SMC aqui, SMC não, desculpa, no dispositivo de armazenamento de dados, ficava aqui. A gente fez a extração, extraímos os dados e estava tudo certo. O restante da placa-mãe funcionava, mas o cliente resolveu descartar porque ela não tinha mais utilidade para ele. Então, a partir desse tempo, a gente foi utilizando alguns componentes, tanto para testes, para reparos, para processos, enfim, para tudo que a gente precisou fazer em bancada, a gente foi usando essa placa aqui, inclusive como referência para leitura de informações, dados e tudo mais. Tá? Então, basicamente isso que a gente já fez com essa placa. Dito isso, o que a gente fez nesse caso aqui? Vou pegar a placa do cliente. Isso aqui era de um positivo XC alguma coisa, não me recordo exatamente o modelo. Vou pegar aqui a placa do cliente para poder mostrar para vocês. Deixa eu só tirar ela da carcaça aqui. Vamos lá. Já desconectei. Ok.
Ok. Aqui é a placa do nosso cliente. Essa aqui era a placa velha, né? É a placa de um positivo. Nem sei se tem modelo, isso aqui é meio genérico, né? Até, não aparece nada ali. Ele tem algum modelo em algum lugar aí, mas né, não nos interessa no momento. Então, acho que era aqui embaixo até. Aqui embaixo dela tem um modelinho, ó, um pedaço de modelo, porque eu já cortei o restante. Ó, S4SL01, alguma coisa, tá? Bom, não tem problema, não nos interessa agora. Isso aqui é a placa do nosso cliente, então nosso sabor Vaio, né? Porque esse equipamento é um positivo, então não é aquele Sony Vaio que a gente conhece de alguns anos atrás, que inclusive eram muito bonitos. Mas enfim, a questão maior é a seguinte: esse equipamento quando chegou ele realmente ficava intermitente, o conector do touchpad fica aqui, o conector do teclado fica aqui, certo? Aqui a gente tem um conector de uma porta USB, aqui o conector do HD, SSD, som, enfim, tem aqui da tela, então tá tudo aqui, né? O Wi-Fi, beleza. A gente não fez nenhuma extração de componentes aqui neste momento. Então o que acontece é o seguinte: eu fui fazer um estudo, encontrei um esquema elétrico de uma placa-mãe muito semelhante, né? Muito similar a essa daqui, e eu fui fazer um estudo para ver como é que funcionava a questão do funcionamento de touchpad e teclado, especificamente nesse modelo de placa-mãe, tá? Porque o touchpad dessa placa-mãe, pelo que diz no esquema elétrico, aquele que eu peguei, que é similar, não é exatamente o mesmo, mas serve para a gente poder fazer um teste, né? Ó, tá aqui o modelo, ó. S14SL6 e essa daqui é uma S14SL01. Bom, enfim. Fui fazer um estudo então, desculpa, o TDAH bateu. Fui fazer o estudo e o touchpad do esquema elétrico que eu tenho, ele funciona no modo I2C. Beleza, então ele não é aquele touchpad com 4 pinos, que é uma espécie de USB, entre aspas, né, de comunicação. Outra coisa também que agora eu me recordei, essa placa-mãe que chiava quando a gente ligava. Ela dava um chiado, todas as vezes que não funcionava o teclado do touchpad, ela dava um chiado. O chiado parecia ser meio nessa região, ou aqui, e até mesmo na CPU também, tá? Principalmente na CPU. Então, touchpad, beleza. O teclado é uma matriz, isso aqui serve para a grande maioria das placas que a gente já pegou aqui. São pouquíssimas as placas, na verdade, que não funcionam dessa maneira, tem algumas melhores, né, alguns teclados melhores, inclusive alguns notebooks que tem teclado mecânico remapeável, então ele tem mais um suporte, mais uma subplaca, mas não é o caso aqui. Então, a comunicação do teclado é feita diretamente no Super I/O. Os terminais aqui do conector vêm nos terminais do Super I/O. O touchpad, por incrível que pareça, também vem para o Super I/O. Mas o Super I/O tem que comunicar com a CPU. Então, olha só, é um emaranhado de informações aqui, de tal forma que tudo precisa funcionar corretamente para que isso aqui ligue e funcione, né? Então não é uma coisa tão simples assim. Então, teclado vem direto aqui, touchpad vem aqui, daqui vem para a CPU. Feito? Beleza? Até aí entendido? Ok. O que acontece é o seguinte: se a gente tem dois periféricos que não estão funcionando e eles são controlados pelo mesmo componente, isso nos leva a crer exatamente o que vocês estão pensando agora, de que o problema é na controladora disso, tá? Dito isso, olha só o que a gente fez primeiro. Aqui, Super I/O, tá? Esse Super I/O aqui era o Super I/O desse notebook. Pelos testes que a gente fez, ele realmente está com problema, né? Então ele não tá legal. Lixo para ele, beleza? Então a primeira coisa que a gente fez foi trocar o Super I/O. Trocamos o Super I/O, o problema reduziu de certa forma, mas ainda assim seguiu acontecendo. Isso aí acabou dificultando um pouco porque a gente teve que repensar o caminho das informações, né? Afinal, tudo nos levava a crer que o defeito era na CPU ou na comunicação entre esses dois. Para a gente poder testar a comunicação, existem alguns meios, mas testar fisicamente a comunicação ia ter que tirar a CPU fora, medir os terminais aqui da CPU, medir aqui no Super I/O e ver se não tinha nenhuma ruptura na comunicação nas trilhas internas dessa placa-mãe. Mas retirar a CPU é muito complicado e na maioria das vezes não compensa fazer porque depois tu tem o risco dessa CPU apresentar problema por conta da temperatura. Então o que a gente fez? Sentei, estudei mais um pouco o esquema elétrico e tudo mais, estudei principalmente a questão de sequência de start dessa placa-mãe.
o que ela vai ligando, o que cada coisa é controlada pelo quê, e assim por diante. Então, fazendo mais alguns testes, eu cheguei à seguinte conclusão. A alimentação estava tudo ok, a gente não tinha um ripple muito alto nas alimentações de Super I/O, ou seja, o 3.3 estava estabilizado, o 5 volts estava estabilizado, todas as tensões que a gente tem na placa-mãe estavam estáveis de um jeito ou de outro, e isso tudo foi cada vez pesando mais na hora de fazer a questão das leituras e principalmente, né, no diagnóstico para ver o que é de fato o problema dessa placa-mãe aqui. Inclusive aqui tem... Bom, enfim. Basicamente, o que eu consegui constatar foi isso. Tínhamos as alimentações, trocada o Super I/O, não resolveu completamente, reduziu, mas não eliminou o defeito por si só restava ser alguma coisa de CPU ou comunicação. Bem, antes da gente fazer qualquer coisa na CPU, o que eu pensei? Para essa CPU inicializar, para que ela inicialize de um jeito, de tal forma que funcione o resto da placa-mãe, existe uma coisa muito importante que é a frequência dela. Essa frequência é gerada por um cristal oscilador externo à CPU. Tá? Nesse caso aqui, vou pegar outra placa-mãe para mostrar melhor para vocês. Ele tem um cristal aqui, tá? E outro aqui. Aqui você já imagina a maldade, né? O que aconteceu aqui. Não tem o cristal naquela placa e tem nessa daqui, beleza? Então um cristalzinho fica aqui debaixo dessa blindagem, o outro cristal fica aqui. O cristal que eu digo é isso aqui, ó. Isso daqui por si só, tá? Só que é um cristal realmente, ele oscila e já pegamos alguns casos de clientes que derrubaram o equipamento e dá defeito nesse cristal. A gente podia simplesmente medir esse cristal com um osciloscópio, né, para poder verificar as ondas, a geração de ondas dele ali, se está oscilando do jeito certo e tudo mais. Mas eu estou com um problema aqui no meu osciloscópio, então acabou que eu resolvi fazer uma coisa diferente. Como a troca do cristal é uma coisa absurdamente simples de ser feita, desde que tenha as ferramentas em mão, né, o que foi que eu fiz? Troquei o cristal. Tá, deixa eu dar um zoom aqui. Gosto de mostrar as coisas. Olha aí, ó. Nosso cristal de 25 kHz, acho que é esse daqui. Ou megahertz, esse aqui eu não me recordo quanto é que é. Mas enfim, troquei esse cristal aqui. Beleza, liguei o notebook, ficou meio bambo das pernas, parou um pouquinho, não parou, depois voltou a apresentar de novo. Pensei, não, então eu vou trocar esse outro aqui. E quando eu trocar esse outro aqui, vamos fazer o teste, e se não for isso, é CPU. Daí vamos dar um jeito de resolver isso daqui trocando a placa-mãe, ou talvez mexendo nessa CPU, se for o caso. Troquei esses daqui, troquei este, troquei Super I/O, revisei solda, revisei comunicação e resolvido o problema. O problema estava nesses dois cristais aqui. Depois eu conversando com o cliente me informou que de fato ele derrubou o notebook. Depois de algumas quedas, esse notebook começou a apresentar esse tipo de defeito. Então olha só, a gente começou aqui pelo I/O, talvez não tenha sido necessário trocar o I/O, mas eu resolvi trocar da mesma maneira para poder testar. Depois eu peguei o I/O original dele, botei aqui de volta, ele funcionou também, mas eu achei meio estranho o funcionamento, tirei fora ali, condenei, tá lá naquele canto, lá, aquela tranqueira daquele I/O, e botei um I/O novo que eu tinha aqui, tá? Tá soldadinho, tá bonitinho. Então, o que eu vou fazer agora? De certa forma, esse reparo já dá para se dizer que está pronto. Mas, como é um defeito intermitente, é bom a gente ficar testando com mais frequência. Vou inclusive fazer um teste aqui junto com vocês para mostrar que ele realmente está funcionando, tá? Um detalhe importante, na maioria das vezes que a gente ia ligar esse equipamento, era tipo 2 para 1. 2 vezes ligava certo, ou melhor dizendo, uma vez ligava certo, 2 vezes ligava sem funcionar, tá? E se reiniciasse, funcionava. Então, aí é que estava a charada. Se ele precisa reiniciar para funcionar, isso significa que alguma coisa de clock, de funcionamento, não está legal. Né? Então, deveria ter alguma coisa aí que não estava funcionando direitinho. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos conectar o vídeo. Vamos conectar teclado. Eu não vou conectar agora o SSD aqui, vou deixar ele assim porque eu quero que ele entre na BIOS, porque na BIOS é mais fácil de eu testar, não preciso inicializar todo o sistema, eu só ligo o equipamento aqui
e já consigo testar o teclado. Lembrando que se o teclado funciona, o touchpad também funciona. Tá? Era esse o defeito que estava apresentando nessa máquina. Eu vou deixar sem o som mesmo, por enquanto não tem necessidade. Tá o power aqui. Uma coisa importante também, toda vez que eu ligava antes, ele ligava com o cooler disparado no máximo. Então esse era mais um sintoma. E o cooler é controlado por quem? Super I/O. Deixa eu ver se ligou aqui. Ligou. Aí beleza. Bom, esse SSD até caiu, mas não tem problema. Beleza, olha só. Deixa eu virar um pouco a câmera. Aí, ó. Teclado funcionando normalmente, beleza? Se o teclado funciona, o touchpad também funciona. O que acontecia na maioria das vezes? Vou desligar, eu ligava de novo, já não funcionava. Vamos testar de novo aqui. Se não funcionar agora vai ser muita safadeza, porque ele estava funcionando. Defeito intermitente é isso, né? Teclado funcionando perfeitamente, tá? Ponto bem interessante, inclusive, ele não funcionava mais do que 2 a 3 vezes seguidas. Então vamos ver agora. Vou fazer 5 testes aqui, 5 vezes. Vamos lá, olha aí, funcionando belezinha, funcionando belezinha. 3 já foi, né? Conta comigo, acho que foi 3, hein? 3 ou 4? 3. Vamos testar mais uma. Afinal, né, os testes têm que ser feitos de tal forma que seja exaustivamente até ter a confiança de que o reparo deu certo. Olha aí. Teclado funcionando. Vamos desligar. Vamos ligar de novo e vamos ver. Se ele funcionar agora, eu vou botar o SSD e vou inicializar o sistema para mostrar para vocês que o touchpad também funciona. Olha aí, ó. Beleza. Tá funcionando. Vou desligar. Desliguei. Por enquanto eu estou com ele sem bateria aqui, deixei sem bateria, só para a gente poder fazer alguns testes, né? Não tem necessidade de ter bateria agora. Agora eu só vou ter que tomar um cuidado por conta das informações do meu cliente, né? Vou inicializar o sistema aqui e vou abrir um meu computador ali só para não mostrar aqui as informações do meu cliente, tá? Deixa eu inverter aqui, ligar mais para cá. Ó, tá inicializando o sistema. Beleza? Vamos esperar iniciar aqui. Tá iniciando. Ó. Vamos lá, vamos lá. Tá, vou abrir o meu computador aqui só para... Aí, beleza. Abriu. Ó. Olha ali. O touchpad está funcionando, tá? Teclado, obviamente, que também. Olha aí, então. Ok. Não muito satisfeito, vou fazer o seguinte. Vou dar um reboot aqui e vamos ver se ele vai se comportar direitinho. Vamos ver. Está inicializando o sistema. Só vou largar ele aqui um pouquinho. Preciso ver uma coisa com o cliente aqui. Vamos lá, vamos lá. Escapou o carregador aqui. Não tem problema. Vai ser até bom. Escapou o carregador ali e desligou na hora do boot. Como ele está sem bateria, né? Ele vai se desligar. Está inicializando. Ó, inicializando o sistema. Opa, a placa-mãe se deslocou do lugar aqui. Deixa eu ajeitar o lugar de volta. Ó, tem que ficar paradinho aqui também, né? Mas, de toda forma, tá. Vai dar pra gente fazer um testezinho rápido. Vou abrir o meu computador de novo. Olha ali. Ó,
touchpad funcionou e o teclado também. Vamos lá, vou digitar aqui umas coisinhas, ó. Tá aí, então, gente, ó, reparo realizado com absoluto sucesso. Importante aí mencionar para vocês que nada disso aqui é ao acaso, tá, gente? É muito estudo, muita informação, principalmente muito teste, né? Então, levando aí mais uma vez a informação, placa-mãe cortada, ela serviu de doadora de Super I/O. O Super I/O que estava nela era novo, então olha aí, ITE, beleza. Bah, o cristal, nem sei onde é que foi que eu joguei ele aqui em cima da mesa. Devo ter jogado em algum lugar aqui. Eu larguei aqui no canto, sei lá. Mas enfim. Mais importante é de que o equipamento está funcionando, tá? Vou desligar ele aqui agora. Beleza. Isso aí. Então tá, gente. É isso aí, então. O equipamento já está resolvido. Agora eu vou fechar ele, basicamente, deixar em teste mais um tempo. Mas a princípio já está solucionado. Valeu, valeu!